E, Fábio, nesse processo de evangelização, nessa jornada missionária, também há um desafio muito grande a respeito de você encontrar uma resistência ao cristianismo. É lógico que a gente encontra também aqui no Brasil, mas como é que vocês enfrentam aí essa resistência ao cristianismo no campo missionário, no caso aí no contexto que você vive? Sim. Olha, Denis, essa resistência você pode se encontrar de várias formas, né? A gente vê missionários que vão para campos onde eles não podem falar a respeito da palavra. Por Uhum. outro lado, a nossa realidade aqui, a gente ainda existe essa liberdade, né, de se expressar. A gente faz evangelismo nas ruas de Lisboa e Uhum. tudo, mas essa resistência vem de várias formas, né? Dentro de um aspecto filosófico, como eu falei, né? Essa são pessoas que questionam, né, a existência de Deus, são pessoas que estão cegas, né? Literalmente estão cegas. Então, ela vem ah, ela vem através dos debates, né? Ela vem através de questionamentos onde elas não conseguem enxergar no próprio cristão uma conduta que condiz com aquilo que ele está pregando. Então, são algumas coisas que nós devemos reavaliar, entendeu? Uhum. Porque muitas dessas coisas também, quem dá até mesmo o respaldo para essas pessoas terem esse tipo de pensamento, vem de nós mesmos, Uhum. entendeu? Então, essa resistência, ela acontece porque nós estamos sendo observados. As pessoas Uhum. têm olhado para nós, né? Quando Jesus fala que nós devemos ser a luz do mundo, o sal da terra, né? A luz, quando ela chega, ela causa transformação, né? Então, por mais que talvez não seja como num país perseguido, né? Mas Uhum. as pessoas aqui estão vendo, estão analisando Uhum. nas coisas pequenas, né? É. Diante dos fatos da humanidade, né, a gente está vivendo aí um contexto, lógico, longe daqui da gente, talvez mais perto aí de vocês, da guerra da Ucrânia. E eu li uma carta de um pastor ucraniano de uma igreja batista que esse pastor decidiu permanecer em Kiev, mesmo com a guerra, ele não quis deixar a cidade. E ele nessa carta ele diz assim que a igreja que as pessoas vão olhar como a igreja vai reagir diante das crises, né? E eu achei interessante isso, porque trazendo até para o nosso contexto aqui, numa sociedade tão polarizada, as pessoas estão olhando como a igreja reage, né? Exatamente. Então, esse fato que a igreja hoje ela está mais irrelevante não é para mim não é muito verdade não. As pessoas estão de olho de como a igreja está reagindo diante de cada cenário dentro dos contextos que a sociedade está vivendo. Agora, alguns meses atrás, você e uma equipe aí do Palavra da Vida chegaram a viajar até a Hungria. Foi Hungria, né? Isso, Hungria. Isso. Para acolher refugiados da guerra na Ucrânia. A gente tem aqui uma vizinha que ela é uma alemã e fugiu da Segunda Guerra. E eu encontrei com ela no elevador esses dias e ela estava bem tristonha. E ela falou que estava muito triste por causa da guerra na Ucrânia, tal, e os olhos até meio marejados de lágrima. E ela falou assim: as pessoas não têm noção do que é um cenário de guerra. A devastação que é de uma cidade, o cenário de destruição. Ela falou assim: elas não têm noção do que é viver num ambiente de guerra. E realmente aquilo me chocou, porque a gente vê as coisas na televisão, mas a gente não está vivendo aquilo, né? Por mais que a gente se compadeça e ore por essas pessoas, mas a dor que a gente sente daqui a milhares de quilômetros não é a dor de uma pessoa que tem que abandonar tudo com a sua família e do dia para noite fala assim, ó, arruma uma mochila, vambora, fecha a casa, larga tudo para trás, sem saber se vai poder voltar. Então a gente não tem como mensurar a devastação que é uma guerra.
famílias separadas, pessoas perdendo parentes de guerra, né? Famílias que estão abandonando toda uma vida para trás, indo para o estrangeiro com uma mão na frente e outra atrás. E você teve contato com algumas dessas pessoas que tiveram que deixar o país fugindo da guerra. Como é que foi essa experiência para você, de forma particular, ter contato com essas pessoas? E como é que você sentiu que o evangelho pode trazer conforto para essas pessoas num cenário de, eu diria, de perda total? É, o evangelho é a boa nova, né? É a boa notícia, né? Então, e partindo do princípio que servimos a um Deus que é soberano e que nada fugiu do controle dele, Uhum. as pessoas que não têm esse entendimento, então, para elas, elas acabam se apegando em qualquer coisa. Mas como Uhum. você falou lá no início aí da tua fala, essa realidade dentro eu creio que Deus tem usado, né, essa guerra para acordar, né, muita gente, Uhum. para dar uma oportunidade para a igreja na Ucrânia realmente, de fato, mostrar, né, e não só esse pastor, mas eu conheci outros também, inclusive até alguns líderes da própria Palavra da Vida da Ucrânia, que Uhum. decidiram ficar e ajudar e apoiar as igrejas, né, deixaram suas famílias, trouxeram suas famílias para a Hungria, né, e continuaram ali e Uhum. estavam ali expostos a qualquer momento, né, ser bombardeado. É, quando a experiência na Hungria foi um pouco chocante, né? Eu, na minha ideia de guerra, nunca ter vivido um contexto desse, nunca estar presente num contexto desse, Uhum. eu imaginava que a Hungria, por ser um país que fazia fronteira, ia estar um pouco mais de calamidade, ia estar um cenário um pouco mais tenso, né? Uhum. Mas não. Para minha surpresa, eu cheguei, é lógico, né, que ah, você via as pessoas, muita gente chegando ali nas estações de trem. Tive a oportunidade de ir até a estação de trem para buscar alguns dos refugiados, porque na Palavra da Vida da Hungria serviu como um ponto de apoio, Uhum. né, para tanto o staff, né, os obreiros ali Uhum. da Palavra da Vida da Ucrânia, como também de irmãos, de igreja, ou, na verdade, qualquer pessoa que precisasse de um ponto de passagem, né? Uhum. Então, mas voltando àquilo que eu falei, eu fiquei um pouco chocado porque eu pensava que, pelo menos ali, ia ser um pouco mais tenso. Mas é lógico que o que eu vi, o que eu presenciei, foram famílias e pessoas que, na verdade, elas não estavam ali querendo falar ou ficar, né, Uhum. demonstrando muito. Eu não sei se isso é um pouco da cultura deles, mas ah, eu percebi que só o fato de estar ali presente Uhum. já trazia, de dar um abraço neles, de falar, olha, a gente está aqui, eu não sei o que é isso, porque de fato eu não sei, né? Uhum. Mas de ouvir eles contando as histórias, né? E histórias realmente que, sabe, são tristes mesmo, né? Uhum. Contar uma história bem rápida, eu fui buscar um rapaz na estação de trem que ninguém o conhecia, alguém conhecia ele, que falou da palavra da vida, e calhou de ele estar vindo para a Hungria, Uhum. volta, né? Tô falando uma viagem aí de 50 minutos da estação de trem até a Palavra da Vida. Ele contou um pouco, né, da experiência dele, daquilo que ele tinha vivido. A esposa dele tinha saído e, na verdade, ele estava fugido. Ele não era cristão, então, ou seja, ele Uhum. estava fugido de lá por causa da questão da idade. Ele Uhum. tinha 28 anos e ele contando para nós, né, da realidade dele. Ele fugiu, passou pela Moldova, da Moldova ele foi para a Romênia e da Romênia foi direcionado para lá. E falando da realidade você tá vivendo a sua vida e de repente você acordar e ter que viver essa realidade, como você falou. Uhum. Bora, vamos embora porque a gente precisa sair agora, né? E até mesmo a realidade do próprio pessoal da Palavra da Vida, né? Que um dos missionários lá me contou que eles já sabiam do alerta de guerra,
já estavam se preparando para que caso aconteça alguma coisa, que a partida tinha que ser iminente a qualquer momento. Só que por mais que você tenha essa realidade, né, e vivendo isso, ele dizia, poxa, eu estava lá, né? Você nunca espera, você se prepara, mas quando você lida com a realidade é que realmente, né, que vem o choque, que vem, né? E ele me disse que naquele dia ele estava fazendo a ronda, né, dentro da propriedade, e foi por volta da meia-noite ele viu acender as luzes do escritório lá da Palavra da Vida e ligaram para ele, chamando ele para ir para lá. E eles tinham tido informações do governo de que realmente a Rússia invadia, que eles tinham que partir naquele momento. Então, quando ele chegou ali dentro do escritório e que falaram para ele, olha, em meia hora todo mundo tem que estar saindo. Ele falou que as pernas dele tremeu, né? Tremia, literalmente. Ele falou assim, eu realmente experimentei o que é tremer nas bases, né? Como eles falam. E são coisas assim que realmente eu não consigo mensurar, não sei, mas assim, as consequências disso realmente é muito triste, né? E eu sei que a igreja portuguesa tem abraçado esses irmãos, não só a igreja, mas o país, né, de Portugal tem feito um bom trabalho nisso. A igreja, a nossa igreja aqui tem apoiado, tem sido muito bom, e ver também o próprio testemunho dessas pessoas que estão sendo acolhidas, né, em ver a diferença que isso tem feito na vida delas. Então, eu creio que nisso tudo, o Senhor tem usado para a honra e glória dele, né? Apesar de não fazer muito sentido para nós. A gente não entende os caminhos de Deus, mas uma coisa é fato, ele nunca perdeu o controle, né? É interessante esses relatos, porque não dá pra gente imaginar daqui. O Brasil nunca foi um país de guerra, né? Nunca a gente experimentou esse contexto. Então não dá pra imaginar você ter que sair da sua casa, deixar tudo pra trás, assim, você não tem nem tempo pra pensar no que você deve levar, né? Você simplesmente tem que, não, sai, larga tudo, né? É um contexto muito longe da gente. Sim, rapidinho, uma outra coisa que eu lembrei agora, que nós recebemos aqui na nossa casa um casal, né, de refugiados também. No caso, ela é ucraniana e ele era da Turquia, né? Então nós recebemos o casal para jantar e você fica naquela, né? Poxa, vou ter que falar a respeito da realidade, né? Perguntar como é que eles estão e tal. E a moça, ela entra aqui em casa e a hora que ela entra em casa, eu toco o telefone e ela pede licença porque ela era o pai dela e o pai dela havia ficado na Ucrânia. Então é aquela tensão, imagina, né? Meu pai tá ligando. O que será que vem? E então ela tá falando, a gente já não entende a língua, né? E de repente essa moça começa a chorar e o clima fica tenso e então ela vai até o banheiro e aí ele conversa com ela e aí depois ela sai, a gente tenta conversar um pouco, estamos comendo e tal, aí ela tá um pouco mais calma e explica, né, para nós que o pai dela estava ligando para informar que um dos primos tinha saído naquela manhã de casa e não tinha voltado, né? Então, possivelmente ele tinha sido morto. Então, assim, é uma realidade que realmente é difícil de mensurar, assim, sabe? Mas é triste, cara. É triste. Nossa esperança está num Deus que um dia vai enxugar todas essas lágrimas, né? Então, é nessa esperança que nós temos que nos agarrar. As guerras cessarão, as dores cessarão, as enfermidades cessarão, e um dia nós estaremos na presença do Senhor, vivendo a plenitude do amor, da paz e da comunhão. Amém. Nossa esperança.